Olá, gente, boa tarde. É... Severino da família Souza por aí. Vamos fazer um bloco de. Hoje é quarta-feira, né? Foi feito o blocozinho da. Comentários sobre Israel, sobre histórias da religião, sobre fatos ocorridos na religião, sobre distorções da religião, né? Contra a religião de Israel e contra o povo de Israel. Essas coisas que aconteceu e vem acontecendo há 2000 anos, que se tornou normal, porque foi o poder maior. Foi o Constantino com o poder maior que se juntou para derrubar o judaísmo e derrubar a palavra de Deus, a Taná e a Torá. E em parte conseguiram, né? Hoje o mundo defende, prega e vive a religião de Constantino, né? A religião grego-romana, ou só romana, mas misturada com a grega. E aí colocaram o judaísmo como uma coisa velha e uma coisa do passado. Mas não é verdade, vocês sabem disso. O judaísmo tem renascido verdadeiramente. E o livro que representa realmente a vontade de Deus e a vontade do Criador sobre a terra chama-se Taná, chama-se Bíblia Hebraica, né? Chama-se Torá. Então, obrigado por quem nos assiste. Vamos continuar um comentário rápido sobre Satanás, Lucifer. Nesses estudos eu sou rápido e procuro não ser profundo, dando traduções de hebraico e de tal, e alusões no próprio latim ou no grego e tal, e vai confundir a cabeça de vocês. Eu só quero mostrar que as coisas foram feitas de uma maneira que não é o que a Torá ensina, o que a Taná ensina, não é o que ensina o judaísmo, e que muita coisa não foi verdade, né? Não é verdade, e assim foi colocada, mas assim ficou divulgada, que quem tem poder divulga o que quer. Vamos lá, vamos falar sobre Satanás, Lúcifer, diabo e tal, né? Então, Satanás foi criado pelo Eterno com um intuito e objetivo edificante, né? Para nós. Embora pareça ser desagradável, mas o Satanás foi feito para nos apoiar, para nos ajudar, para nos fortalecer depois de uma tentação. E que o Satanás é um anjo criado pelo Eterno. Não tem nada de uma força que briga contra o Eterno, que tem tanto poder quanto Deus. Tá? Isso aí não existe, isso aí é invenção. Deus aqui criou esse anjo porque Deus quis criar para isso. Então, em Isaías 14:12, essa passagem, segundo algumas vertentes religiosas, essa passagem de Isaías 14:12, justifica a existência do Satanás. Né? Vamos lá, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó glória, filha da nação, da manhã. Como caíste do céu, ó glória, filha da manhã. Essa é a tradução correta hebraica, viu? Aí está traduzido, claro, a seu bel prazer, com o passar dos tempos, como quiseram, para adequar suas vertentes e seus entendimentos. Mas o que está escrito em hebraico é isso aqui. Como caíste do céu, ó glória, filha da manhã. Isaías 14:12. Essa tradução é a nossa judaica, não é a tradução, é a Torá que diz isso aí. Você vai ler direto da Torá, está escrito isso aí. Assim como Moisés recebeu, né? Como Isaías recebeu. É, é, essa é a nossa forma judaica de ler e de entender, e que está assim escrito. Nas vertentes, né, podemos dizer, religiosas mais antigas, elas traduziram assim: como caíste do céu, Lúcifer. Nem essa palavra aí não existe, Lúcifer aí, mas colocaram. Como caíste, porque aí já é influência grega, né? Como caíste do céu, Lúcifer. Existem traduções que dizem estrela da aurora. Esta tem um sentido mais aproximado, né? Mas em nenhum lugar dessa passagem está escrito Lúcifer, portador da luz. Né? E nem algo que represente essa figura mítica, que aparece em algumas tradições ou traduções, né? E outras vertentes religiosas. Não está escrito em nossa Taná, em nossa Bíblia, né? A Bíblia hebraica, né? É a Bíblia que trouxe a concepção de Deus, de um Deus criador, de um Deus que tem um filho primogênito, que é Israel, que tem a obrigação, né, de ser o sacerdote, o filho primogênito. Primogênito por quê? Porque tu vai ter outros filhos, outras nações, e esse povo Israel, quem tem a obrigação de levar o conhecimento de Deus a todas as nações, como tem acontecido realmente, né? Como está acontecendo. Então vamos lá. Então essa passagem não fala de maneira nenhuma na nossa Bíblia, né? E que esse anjo é o Ra-Satã, né, que a gente tem como Ra-Satã, é um anjo, né, e que ele se rebelou contra Deus, em nenhum momento.
Quando alguém for ler, se quiser ler, alguém curioso, se chegar a querer ler, que é difícil o povo querer ler, né? Costumou-se com o que o padre fala no domingo lá na igreja, o que o pastor fala também na igrejinha dele, pronto, ficou nisso. Essa é a verdade. Ninguém pega num livro para ler, ninguém pega a Bíblia, né? Ninguém procura aprender um pouco mais de traduções hebraicas, ninguém quer se aprofundar para saber que o verdadeiro Deus está na Bíblia hebraica, né? Vamos lá. Então, se alguém porventura for ler aí a profecia de Isaías em 14:12, preste bem atenção no contexto do início da profecia. É uma demonstração sobre a Babilônia que viu Isaías, filho de Amós, o profeta, né? Que Deus apareceu para ele e deu essa revelação, mandou ele fazer isso. Observação. Todo esse capítulo de Isaías está se referindo à Babilônia. E metaforicamente ela, a Babilônia, é comparada a alguém, um indivíduo que esteve no céu, comparado à estrela da manhã. Outra observação. Gente, isso é uma palavra metafórica e se encontra em todos os profetas e é uma forma de linguagem. É conhecida em português, é uma forma de linguagem. Vamos para Ezequiel 28, 12, 19. Daqui a pouco eu falo sobre Ezequiel. Então, esses estudos uma outra observação, esses estudos que repassamos para todo ouvinte, né, se alguém, o pouco que me escuta, esse estudo é retirado do texto original em hebraico e não de Bíblias traduzidas aqui no Ocidente, ou ao bel prazer de cada vertente religiosa, como eles fizeram, para dar a entender o que eles querem ensinar e as pessoas passaram a acreditar porque está escrito ali, está escrito e está colocado, mas não está na Bíblia. Eles colocaram a seu bel prazer. Então, e não de Bíblias traduzidas, né, no nosso caso, no Ocidente ou em outras partes do mundo. Então, nossos estudos aqui, o que nós fazemos, é retirado direto do hebraico, sem traduções ou transliterações ou manobras para lhe convencer de nada. A gente passa como Deus falou para Moisés, a gente repassa para vocês. Não tem que inventar a palavra, né? Nem com o entendimento de ninguém o que é aquela palavra, não. É o que Deus falou, o que Moisés falou, é o que o profeta falou, eu repasso para todo mundo. Nos meus estudos, pelo menos. Outra nota benevolente. Nesta parte do estudo, o catedrático ele faz uma afirmação de que grande parte das traduções da nossa Taná, da nossa Torá, são traduzidas de forma errada para os outros idiomas, de forma intencional, de propósito mesmo, para se adequar aos seus intentos, aos seus desejos, às suas vontades, né? À vontade das vertentes religiosas e dos seus líderes, né? E dos seus tradutores, né? Vamos lá. Ezequiel 12 diz assim: estiveste no Éden, no jardim de Deus. No verso 14 diz: você é um querubim que foi ungido. Eu te coloquei no monte da santidade de Deus. E assim segue esta passagem. Então este versículo, tanto o 12 como o 14, nas traduções, foram tirados do contexto, né? Propositalmente, né? Para dar a entender que se estava falando de um ser sobrenatural, o que não é verdade. Vamos voltar ao verso 11 que diz, que aqui deixa bem claro, é o Eterno falando com Ezequiel, filho do homem, eleva uma lamentação sobre o rei de Tiro, o rei de Tiro. Então daí você passa a ter certeza que tudo isso se refere, se trata dessa passagem, ao rei de Tiro. O rei de Tiro é um homem sábio, rico, poderoso, bem articulado. Daí vem toda essa metáfora que relaciona ele como se ele tivesse estado no céu, tivesse estado com Deus e tal. Aí cria essa metáfora para poder descrever a importância desse homem. Entendeu? Daí vem toda essa metáfora descrita, né, escrita nessa passagem, que mostra a importância desse homem. No versículo 2, vocês voltam um pouquinho, 2 diz: tu és um homem e não uma força. E já coloca tudo por terra. Ela está dizendo que não está falando nada de Satanás, de anjo nenhum rebelde que se rebelou contra Deus. Isso não existe na Bíblia. Na nossa Bíblia isso aí não existe. Isso é invenção de outros, né? Na nossa não existe. Então no versículo 2 diz: tu és um homem e não uma força espiritual, e não uma espécie de Deus. Muitas vezes o ser humano passa a crer que ele próprio é um Deus. Aí você se lembra dos deuses
romano, dos deuses gregos, dos gregos, todos os gregos, os deuses antigos, que todos eles se achavam Deus. Por isso, muitas vezes, até atualmente na Coreia do Norte, se não me engano, ele se acha Deus. Ele diz que é Deus. Esse que é o Lin, alguma coisa, Jolin, alguma coisa desse sentido, assim. Aquele monstro da Coreia do Norte. Por isso, muitas vezes, os profetas... diga-se de passagem, amigo do Lula, né? E também defendido por Lula. Por isso, muitas vezes, os profetas usam estas formas de linguagem para se referir a reis ou personalidades que chegaram a ter grandes feitos ou conquistas no passado. Por isso que a passagem dos profetas assemelha essa pessoa a uma estrela, a uma pessoa que esteve perto de Deus, tudo devido à importância dele. É só uma coisa metafórica. Quando esses escritores, profetas, falam da queda dessas personalidades, eles deixam bem claro nos livros, na Bíblia, na Torá, na Taná, de que eles eram pessoas comuns, que eles morreram, que foram enterrados. Daí você conclui que eles se referiam a seres humanos e não a anjos. Então fica bem claro também que todas essas passagens de Isaías, de Ezequiel, não está se referindo ao diabo, a Satanás nenhum, nem a Lúcifer, que nem tem esse nome Lúcifer na Bíblia hebraica, né? Na Bíblia hebraica, né? Na Taná. Que tudo isso é invenção. Esse inferno pregado no Ocidente, pregado nas vertentes religiosas aí, é para lhe castrar, para deixar você com medo, para você não sair daquele banquinho ali, ficar sentadinho ali o resto da vida e dando dinheiro para essa associação, essa sociedade, para essa estrutura, né? Essa instituição. Esse negócio de inferno é para isso. Esse Satanás que eles fazem questão de pegar cada vez mais, fazendo medo, também é para isso. Não existe inferno, porque Deus é maravilhoso, Deus não vai permitir, não tem inferno para Deus. Você vai passar por uma avaliação por Deus, você vai atingir estágio após a sua morte, para que talvez possa reencarnar, ou daí depois sua alma vá direto para o Gran Éden, para o Jardim do Éden para desfrutar. Em nenhum momento você vai passar para o inferno, você vai ser queimado de noite, você vai sofrer ardentemente. Se você pecar, Deus vai te dar outra oportunidade. Entendeu? Deus vai te dar outra oportunidade para você vir novamente se restituir, a tua alma voltar a se restaurar. Ou se chega o tempo de Deus escolher a todo mundo, Deus vai transformar a pessoa, passar por um estágio e ela vai para o Éden. Não vai ter nada de ninguém ficar morrendo eternamente, queimando no inferno. Isso é outra invenção das vertentes ocidentais para meter medo em você, para lhe castrar. Não existe inferno, não existe Satanás. O que existe é o Etserhará e esse anjo, chamado Ra-Satã, que quer dizer tentador, né? Que quer dizer que foi criado para que você teste o seu limite. Ele vem para testar o seu limite. Mas quando ele vem testar o teu limite, ele mesmo vem pedindo, tipo assim, orando, para que você não caia na tentação que ele criou. É aquele caso da prostituta que eu falei, de um rei, eu sabe conta essa história, sabe os judeus, de um rei que queria ver se o filho dele era um homem limpo, um homem puro para assumir o reinado após sua morte, que estava prestes. E o rei contratou uma prostituta para tentar o filho. E a prostituta foi tentar. Mas nem o rei queria que o filho caísse em tentação com a prostituta, nem a própria prostituta queria, nem a própria prostituta queria. Assim é o Ra-Satã. Assim é esse que vocês chamam de Satanás. Quando ele vai tentando, ele tenta uma pessoa para ver até onde vai sua fraqueza. Ele está orando para que você não caia na tentação dele. Entendeu? Ele quer que você vença ele, o vença, para que Deus seja glorificado. Então, até o Ra-Satã, até o diabo, até o Satanás, esse Satanás, diabo que o Ocidente criou, que a greco-romana criou, né? As instituições greco-romanas que criaram aí, né? Não existe, gente, não existe. Não existe diabo, não existe inferno. Assim diz a Torá, assim diz a palavra de Deus, assim diz a Bíblia hebraica, assim diz a língua mais antiga do mundo. Deus abençoe todos. Obrigado. Tem a terceira.